Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa, seu professor de ciências aqui nessa plataforma. E antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço, desce o player aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de acompanhar os vídeos que já estão aqui na plataforma. A gente tem aí vários vídeos de química, vários vídeos também de farmacologia e vem muito mais coisas para vocês por aí, tá bom? Então na aula de hoje, sem muita conversa, nós vamos falar sobre os números quânticos. Conteúdo muito importante aí para você que vai fazer vestibular ou para você que está no ensino superior e nunca entendeu como funcionam os números quânticos. Nessa aula de hoje você vai entender. Então depois da vinheta, vem comigo que a aula tá muito bacana. Então, gente, trouxe aqui para vocês nesse quadro branco porque hoje a gente vai realmente ter um contato um pouco mais próximo, né, digamos assim. Aqui é a minha lousa, então é como qualquer outro quadro comum, a gente vai falar hoje sobre esses números quânticos, tá? Então se liga, primeira coisa que você precisa entender é que os números quânticos é um código de identificação. Então a gente usa os números quânticos para identificar a possível posição de um elétron na eletrosfera de um átomo. Professor, por que possível? Porque a gente não tem como determinar precisamente a posição do elétron, a gente tem como estimar. Ou a gente determina a posição que ele ocupa ou a velocidade com que ele se move. Então, nesse caso, a gente prefere determinar uma posição estimada. Para isso, a gente usa os números quânticos como uma base. Então, a gente pode definir o seguinte. Inicialmente, a primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte, professor, o que é número quântico? Então, os números quânticos, vamos lá, os números quânticos, eles são utilizados para quê? Eles são utilizados para que a gente possa identificar o elétron. Identificar o elétron. E quantos números quânticos existem, tio Rafas? Existem 4 números quânticos, tá? Esses números quânticos são 4. Existem 4 números quânticos, tá bom? 4 números quânticos. Quais são eles? Vamos lá. O primeiro número quântico é chamado de número quântico principal. Número quântico principal. Tio Rafas, o que é que o número quântico principal diz pra gente? O número quântico principal ele vai definir a camada ou também nível, tá? Então, pode ser a mesma coisa, posso chamar tanto de camada quanto de nível, onde o elétron se encontra. Onde o elétron se encontra. E como a gente sabe, através do diagrama de Linus-Pauling, se você não assistir essa aula de distribuição eletrônica, acessa aqui os vídeos do canal e procura essa aula de distribuição eletrônica porque ela está muito bacana. A gente sabe que nós temos 7 camadas. Então o número quântico principal ele vai de 1 até quanto, tio Rafas? Até 7. Porque a gente tem 7 camadas no diagrama do Linus-Pauling, de acordo pelo menos com os átomos que a gente já tem na tabela periódica, tá? Então o número quântico principal ele vai determinar, ele vai me dizer em que camada ele se encontra. O segundo número quântico, pessoal, é o número quântico secundário. Número quântico secundário que ele também tem outro nome. Ele pode ser chamado de azimutal. Então número quântico secundário, como ele pode ter um nome mais bonito, né? Azimutal. Beleza? Você pode chamar ele assim também. O número quântico secundário azimutal, ele vai dizer pra gente a subcamada, ou pode ser o subnível, tá? A mesma coisa, onde o elétron se encontra. Então, lembre-se, nós temos camadas e dentro dessas camadas nós temos as subcamadas. Então, vamos imaginar um prédio, beleza? Imaginar que a eletrosfera de um átomo é o prédio. Os andares são as camadas, beleza? Os apartamentos são as subcamadas. Então você consegue definir onde uma pessoa mora num prédio, por exemplo, se você souber o andar em que ela está e o apartamento que ela mora, beleza? Então as subcamadas são 4 subníveis que a gente já conhece. O subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Cada um deles tem um número acoplado, tá? Tem um valor. Então o subnível S é 0. O subnível P é 1, o subnível D é 2 e o subnível F é 3. Então, cada subnível desse, onde o elétron se encontra, ele tem um valor anexado a ele. Tranquilo? Tio, e depois disso, o que é que a gente precisa saber? Bom, depois disso, galera, a gente vai falar sobre os últimos 2 números quânticos, que nesse caso são chamados de terceiro, né? Vou fazer o terceiro aqui. Terceiro, número quântico terciário, número quântico terciário
beleza? Que também pode ser chamado de magnético. O número quântico terciário ou magnético, o que é que ele vai demonstrar para a gente? Ele vai dizer para a gente o orbital no qual o elétron se encontra. Como assim, tio Rafas? A gente não consegue didaticamente mostrar um orbital, tá? A gente não consegue pegar um átomo aqui e dizer, ó, aqui é um orbital. Então a gente utiliza uma denominação que facilita esse processo. Eu preciso dizer para vocês o seguinte, ó, o orbital, pessoal, ele comporta, puxar aqui uma observação, tá? O orbital ele comporta no máximo, olha só, no máximo 2 elétrons. Então o orbital ele vai comportar no máximo 2 elétrons, perfeito? Ele vai comportar no máximo 2 elétrons. E como é que a gente representa esse orbital? A gente representa o orbital da seguinte forma. A gente representa ele como uma caixinha, beleza? E essa caixinha aqui, que é o orbital representado, ele comporta 2 elétrons. Esses elétrons eles são representados por setinhas, tá certo? Essa setinha vermelha aqui dentro são os elétrons. E aí é o seguinte, cada subnível tem uma quantidade específica de orbitais. Então, por exemplo, vamos nessa. Se eu falar do subnível S, vamos lá. Subnível S, ele cabe 2 elétrons. Ora, se cada orbital só cabe 2 elétrons, ele só precisa de 1. Perfeito? Beleza? Que é o 0. Já o subnível P, a gente já sabe que ele cabe 6 elétrons. Beleza? Se ele cabe 6 elétrons e cada orbital comporta 2, então ele precisa de quantos orbitais para comportar os 6? 3. Então, subnível P, ele tem 3 orbitais. Só que o orbital, lembra que a gente disse que é uma possível posição? Então, quando a gente fala do orbital, a gente fala de um intervalo de posição dos elétrons. Esse intervalo é o intervalo que corresponde ao subnível. Então, o subnível P não é 1, então existe um intervalo entre -1, 0 e mais 1. Ah, tio, é tipo um plano cartesiano. Perfeito, é isso mesmo. É uma posição possível desse elétron, tá bom? Vou trazer para cá, tá? Já no subnível D, ele comporta 10 elétrons, concorda? Se ele comporta 10 elétrons e cada orbital cabe em 2, então ele vai ter quantos orbitais ao todo? Isso mesmo, galera. Ele vai ter 5 orbitais. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Como o intervalo do D é 2, então ele vai de -2, -1, 0, mais 1 e mais 2. Desenhei aqui um orbitalzinho a mais. Só são 5, né? Deixa eu apagar aqui que o negócio... Deixa eu desenhar direito, né? Pronto, aí sim. Desenhei aqui certinho. Então ele tem 5 orbitais, perfeito? Já no orbital F, no subnível F, perdão, a gente tem 14 elétrons. Ele comporta 14 elétrons. Se cada orbital comporta 2, então eu preciso de quantos orbitais para acomodar os 14? Preciso de 7, perfeito? Então vamos desenhar aqui os 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele começa como o intervalo é 3, -3, -2, -1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Então, quando você faz a distribuição eletrônica e você preenche esses orbitais, você vai perceber que nós teremos aí uma característica, né, uma posição possível de onde está este elétron. E o último número quântico, pessoal, que é o quarto número quântico, ele é chamado de número quântico quaternário, ou, mais puros íntimos, spin. O que é que o spin vai dizer para a gente? O spin ele vai dizer o sentido de rotação do elétron. Sentido de rotação. Esse sentido de rotação, pessoal, ele pode ser especificado pela questão. Então a questão ela geralmente pede para você adotar, tipo, adote para cima mais 1/2, para baixo menos 1/2. Ela pede para você fazer isso, tá? Depende de questão para questão. Então, ó,
Para cima, vamos adotar aqui mais 1/2. Para baixo, vamos adotar menos 1/2. É o sentido de rotação. Só que tem uma observação super importante aqui que eu vou até anotar em vermelho para vocês. Existe um princípio chamado princípio da exclusão de Pauli. O que é que diz esse princípio? Que dois elétrons não podem ocupar o mesmo orbital com o mesmo spin. Ou seja, eu não posso ter dois elétrons com os 4 números quânticos iguais. Quem foi que disse isso, tio Rafa? Deixa eu anotar isso aqui direito, né? Senão você vai se confundir. Com o mesmo spin. Quem foi que disse isso? Pauli. A gente chama isso de princípio da exclusão de Pauli. Ok? Então, a gente entende que o elétron, os dois elétrons que ocupam o orbital, eles não podem estar com os mesmos números quânticos. Eles não podem ter os mesmos números quânticos. Tio Rafas, como é que a gente resolve isso numa questão? Vamos lá, só para a gente exemplificar isso rapidinho. Vou pegar aqui um átomo simples, tá? Um átomo pequeno, mas isso vai valer para qualquer um. Vamos pegar o sódio 11 e eu quero que você me dê os 4 números quânticos do último elétron. Então vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O último elétron é esse cara aqui, né? Então vamos lá, número quântico principal dele. Número quântico principal. Não é a camada? Então o número quântico principal dele é 3. Número quântico secundário. Número quântico secundário. Não é o azimutal, é o subnível, né? S, 0. Perfeito? Número quântico terciário. Ora, né? S tem apenas um orbital. E ele tem 1. Então, para cima. Beleza? Então, o número quântico terciário dele também é 0. Ok? E se eu te pedir o número quântico quaternário? Número quântico quaternário ou spin. Aí eu tenho que dizer, adote para cima mais 1/2 e para baixo menos 1/2. Como o nosso elétronzinho aqui está para cima, eu posso dizer que o número quântico quaternário dele é mais 1/2. Ok? Tio Rafas, e como é que eu preencho esses orbitais? Existe uma regra chamada regra de Handy, que significa dizer que se você vai preencher os orbitais, você preenche todos os orbitais com os elétrons para cima ou para baixo, e depois você vem terminando de preencher com os elétrons no spin contrário. Ou seja, se você tem 3 orbitais no subnível P, por exemplo, e você tem 5 elétrons, os 3 primeiros você coloca todos para cima ou para baixo, preenchendo todos os orbitais, e depois você vem completando com os elétrons em spins diferentes, tá bom? Então lembrando, dentro do orbital, 2 elétrons não podem ter os mesmos números quânticos. Beleza? Tranquilo? Bom, minha gente, essa aula era isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de conferir os links que eu estou deixando para vocês aqui na descrição desse vídeo. Eu sempre atualizo esses links, colocando coisas novas para vocês lá. Só quem me segue aqui sabe as coisas que eu coloco lá, tá bom? Então não esquece de compartilhar com um amigo, manda para alguém esse vídeo, pode ser que alguém possa ser ajudado por essa aula. Agradeço você ter ficado, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.